Hoje nós estamos com o Wellington Rangel, ele é advogado, membro da Comissão de Ética lá da OAB de Santa Luzia, pastor e tem muito para nos contar, inclusive com relação a direito e cidadania no trânsito. Wellington, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de participar com a gente hoje. Eu que já te conheço há um tempo, sei um pouco da sua trajetória com relação à questão do trânsito, né? Um problema que aconteceu, inclusive, afetando a sua família por questão de descumprimento de cidadania no trânsito. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco, antes da gente chegar nesse tema principal, sobre a sua trajetória, sua escolha pela advocacia, para as pessoas te conhecerem um pouco. Olá, Graziele. Queria cumprimentar também vocês que nos assistem. Eu que agradeço pelo convite, né? Esse privilégio que eu tenho, a oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que eu tenho, né? A alegria toda minha. Eu sou pastor, né? Como você disse. Tive um pouco inoperante nesse tempo em que eu fiquei dedicando para formação na advocacia, né? Outras dificuldades que eu tive, que eu vou compartilhar ao longo da nossa conversa. Mas eu recentemente acabei voltando, né, para as minhas atividades, né? Inclusive como agora professor de introdução ao ensino do direito, né? Que bacana. Em um seminário teológico. Eu também sou músico, uma coisa que você não sabia. Sou cantor, compositor, né? Eu tenho assim servido a Deus na igreja, né, com esse ministério que Ele me deu, né? E tenho vivido um tempo muito feliz, né? Como eu disse. Estou muito alegre por ter formado, por ter concluído essa etapa, né, por ter conhecido tantas pessoas legais na OAB. Eu trabalho na OAB, Grazi, há 20 anos. Né? Desde os meus 14, meu primeiro emprego, eu estou lá na OAB, né, trabalhando em prol da advocacia, da classe, né, da advocacia. E é realmente uma alegria muito grande para mim, sabe? Depois ter essa realização de se tornar como um servidor da casa também. Além de ser um funcionário da casa, depois se tornar aí um associado também, enquanto advogado mesmo, sim, né? Sim. Eu acabei dando uma adiada na minha profissão como advogado, porque eu me envolvi com a teologia, me envolvi com a música, e acabei adiando aí por pelo menos 10 anos, né, essa ideia da advocacia. Mas eu sempre fui apaixonado pela advocacia, né? Eu entrei com 14 anos, como eu falei, e experimentei vendo os advogados, né, sendo bem-sucedidos, né, a maneira que eles trabalhavam, né? E tudo isso realmente me encantava. Eu participei do Tribunal do Júri, no Fórum Lafayette, e isso realmente despertava a questão da advocacia para mim. Eu me sentia vocacionado, né? Além da paixão porque eu achava interessante, eu comecei a me sentir realmente vocacionado como um chamado, algo até de Deus. Deus me chamou para exercer essa função, né, de atender o cidadão, porque o advogado ele tem essa ideia, né, de dar assistência, né, para as pessoas que estão ali buscando os seus direitos, na defesa dos seus direitos, né? Então, Bacana, eu tenho essa alegria no meu coração de hoje poder contribuir mais ativamente para a sociedade. Né? Fico feliz. E por falar em contribuição para a sociedade no exercício da advocacia, nessa busca aí por cidadania, como que foi a sua história com relação a essa questão do trânsito? A gente sabe que você tem uma luta de cidadania por causas relacionadas a acidentes de trânsito e eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua história, Sim. envolvendo seu filho, não é? Eu tive realmente, Grazi, uma experiência muito triste, né, marcante na minha vida, na minha trajetória, que há 4 anos atrás, né, vou compartilhar bem rapidamente com vocês também que estão nos assistindo. Vocês vão entender, inclusive, o motivo que eu vou compartilhar, né? Tem um cunho bem, tipo, de explicar mesmo como as pessoas devem, né, se preocupar com as outras, né? E eu realmente vivi um drama na minha vida com a minha família, voltava de viagem, né, de férias, e uma pessoa que dirigia embriagada, né, ela atingiu a contramão e bateu de frente no carro que eu conduzia, né? E ele pagou com a sua própria vida, ele morreu no momento do acidente, sabe? Foi bem trágico. Eu, inclusive, era tido como próximo a morrer, né, no momento do acidente, porque eu fiquei muito machucado, né? Eu fiquei em coma, tive um traumatismo craniano, Nossa. Quebrei a clavícula, o tornozelo, fiquei bem debilitado. Mas nem se compara à situação em que meu filho se encontrou, né? Meu filho de 5 anos, à época, eu cheguei a comentar com você uma oportunidade, os médicos tiveram que amputar as 2 pernas dele, né? Ele teve uma lesão medular, então, assim, várias complicações, um rompimento que ele teve na aorta, então, assim, os desdobramentos foram bem tristes. Então, assim, a gente experimentou realmente um drama em razão de uma irresponsabilidade no trânsito, né? Uma pessoa que não pensou no próximo, em pegar o carro, que se tornou, na verdade, uma arma e atingiu, né, afetou tanto a vida de uma terceira pessoa. Então, E esse como é é que foi a sua luta, assim, a gente
sabe que deve ter sido, de fato, né, muito difícil. Até hoje, né, por mais que tenha muita superação, sempre tem alguma questão logística que precisa se organizar para que as coisas venham fluir da melhor maneira. E conta pra gente um pouco, eu sei que teve uma campanha que vocês fizeram em prol de uma luta mesmo, não só de consciência, de conscientização para as pessoas com relação às normas, ao cumprimento das normas de trânsito, mas também a sua causa particular, não é isso? Como é que foi? Sim, eu acho que o nosso papel, né, principalmente como cristão, porque quem me vê falando assim, talvez aparentemente, né, com essa serenidade, uma aparente serenidade, né, não consegue imaginar o tamanho do drama que a gente enfrenta até hoje, né? Se passaram 4 anos, mas até hoje a gente lida ou tenta lidar com esse sentimento de injustiça, né? Porque foi tirado do meu filho o direito dele andar, né? Através de um ato de irresponsabilidade. Então a nossa campanha, ela tem esse cunho social de trazer esse esclarecimento para as pessoas, né? De levantar a bandeira da responsabilidade no trânsito. Eu acho que o maior papel de cidadania é a minha educação no trânsito. Porque o trânsito, eu acho que é a maior incidência de atos de infrações, né? As pessoas, elas cometem infrações o tempo todo no trânsito, né? Porque, se você for analisar bem, Grazi, o próprio conceito de cidadania, um dos conceitos de cidadania, é essa capacidade do indivíduo conseguir se manter ou cumprir todas as normas, né, de um meio social, né, de uma sociedade organizada. Se eu tenho essa capacidade de cumprir, eu estou sendo cidadão. Então, eu acho que a gente levanta essa bandeira da cidadania quando a gente divulga a educação no trânsito. Essa importância de você não dirigir alcoolizado, a importância de você usar o cinto de segurança, a importância de você não ultrapassar o limite de velocidade. Então, essas informações que a gente vai adquirindo e verificando na medida que a gente vai tendo a experiência, elas são, na verdade, indispensáveis para o meio social que a gente vive. Então, a gente fez uma campanha que teve, além desse cunho social, uma assistência para o João Pedro, né? A gente precisa de mobilidade para o meu filho, né? O João Pedro hoje ele é cadeirante, além das amputações, ele teve uma lesão medular, então ele é paraplégico, então ele precisa de uma cadeira de roda, ele tem uma série de cuidados especiais, então a gente sozinho consegue dar para ele muito pouco do que ele precisa. Então, se a gente não contar com a ajuda alheia, a gente fica realmente muito limitado na assistência para ele que precisa, que foi injustiçado, repito, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre a assistência que o governo dá sobre a questão do DPVAT, mas o que eu estava fazendo sobre a campanha é exatamente tentar suprir essa omissão do Estado. Já que o Estado ele se omite um pouco nessa contraprestação, ou melhor, nessa indenização diante da omissão dele em garantir a segurança, nós tentamos corrigir isso um pouco, pedindo ajuda para as pessoas que conhecem a causa. Então, nós fizemos camisas, nós fomos em programas de televisão para poder mostrar que a causa é nobre, né? Não só porque é meu filho, mas como a gente precisa pegar isso de exemplo para poder ensinar as pessoas a serem educadas no trânsito, né? A serem cidadãos, né? Porque, como eu falei, uma das definições de cidadania é exatamente essa minha capacidade de me adequar, né, às normas. Se eu consigo ser um bom motorista, e bom motorista não é aquele que dirige bem no sentido de curvas. Não, o bom motorista também é aquele que consegue enxergar o próximo, né? Que tem empatia. Eu me coloco no lugar do outro, né? Tem até uma aula de filosofia que eu nunca vou esquecer na faculdade, que meu professor defendia que o ético não é aquele que para no sinal porque vai ser multado. O ético é aquele que para no sinal porque se ele não parar, ele sabe que o outro não vai conseguir passar. Nossa, então é um legal. conceito muito bom que a gente, como cidadão, precisa treinar, exercitar. Eu preciso pensar no outro. Estou atrás do volante, eu não posso sair aí fazendo o que quero, né? O Código de Trânsito, ele pune as pessoas que agem com irresponsabilidade, sim, mas a gente sabe que isso não é suficiente, Grazi. Verdade, Wellington, assim, a gente tem até muito papo para conversar, porque está muito gostoso ouvir você, saber um pouco mais da sua história, entender o quanto que isso é tão próximo da gente, porque ou a gente é motorista ou a gente é pedestre, e de alguma forma a gente está afetado, né, tá aí dentro desse sistema do trânsito e precisa sim se responsabilizar. Então eu vou pedir só um pouquinho da sua atenção para o intervalo, a gente já volta e dá sequência a esse bate-papo. Estamos falando sobre educação, cidadania e direitos no trânsito e eu gostaria de retomar um pouquinho com vocês, que a gente estava conversando agora, sobre uma questão de um drama no trânsito que o Wellington vivenciou com a questão do seu filho, que foi, né, que além do acidente ter afetado todos vocês da sua família,
ele teve aí, né, uma questão física, né, do dano modular, né, o dano físico e também das pernas. E a gente sabe que essa questão de mobilidade, de acessibilidade é algo que é um drama não só do João Pedro, como de várias pessoas em situação de cadeira, né, de rodas. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco dessa questão de como que tem sido o desafio mesmo de acessibilidade, que de alguma forma até deve ter impulsionado a campanha, que é tanto social quanto também de um cunho particular, que você conseguiu aí trazer uma consciência para as pessoas através dessa campanha tão linda, tão nobre, né? Sim, Amigos do João Pedro é o nome da campanha, sabe? É realmente trazer as pessoas, além de tentar abraçar o João Pedro, dando uma assistência que ele precisa, mas abraçando a causa, né? Das pessoas com deficiência que fazem a utilização da cadeira de roda, como que elas são de alguma forma deixadas de lado, né? A gente percebe que ainda nos dias de hoje, né, as pessoas ainda estão tão carentes, né, de terem acesso, o direito de ir e vir, né, tão limitados, né, porque as calçadas ainda não estão adequadas, o acesso às lojas ainda não são adequados, né? Então a gente percebe que ainda falta muito investimento do Estado para garantir esse direito do cadeirante também exercer essa liberdade, né, de locomoção. Por falar, assim, entendi demais, eu agradeço muito o seu esclarecimento. E por falar a questão do Estado, como que funciona essa questão da indenização, da questão da assistência do Estado no caso de um seguro DPVAT? Como é que as pessoas podem se instrumentalizar e buscar e contar com isso? Então, Grazi, a questão que eu chamo de omissão do Estado, além dessa questão da mobilidade, desse aparelhamento mesmo do Estado para poder garantir essa circulação das pessoas com cadeira de roda, deficientes de modo geral, eu falo também da questão da indenização, quando as pessoas que sofrem acidente, né? As pessoas que sofrem acidente em vias públicas, né? O Estado ele tem obrigação de indenizar. Tem até uma lei de 1974, eu faço questão de dizer, Lei 6194, ela que instituiu, né, o seguro DPVAT, né? A pessoa tem direito a uma indenização, né, do Estado por ter se envolvido num acidente em uma via terrestre, né, por um veículo automotor, por isso que chama DPVAT, né, dano pessoal. Então, os danos que são pessoais, esse seguro ele cobre, né? E essa lei, quando foi instituiu esse seguro, foi em 74, como eu falei, ela colocou o patamar, ou melhor, o teto, no valor de 40 vezes o maior salário mínimo vigente do país. É um valor que, para quem sofre o prejuízo, é um valor irrisório ainda, né? Só quem vive esse drama sabe que esse valor não significa quase nada, é muito pequeno. E para quem sofre morte, né, num acidente, para quem sofre uma lesão de invalidez permanente, ou os próprios reembolsos, né, com os medicamentos, eu me lembro que essa lei era de 40 salários mínimos para morte e invalidez e reembolso de 8 vezes o salário mínimo, né? E em 2007 foi alterado, aí que é a minha crítica. Em 2007 foi alterado uma nova lei que mudou esse valor para R$ 13.500. Um valor fixo. Um valor fixo. 13 mil quem morre, aquele que morre, e aquele que sofre uma invalidez permanente também, R$ 13.500. E aquele que precisa de ser reembolsado pelos prejuízos que tiveram, né, com gastos médicos, bem lembrando, elas vão ter restituição de R$ 2.700. Então, o valor que já era, na minha opinião, bem baixos, agora ficou irrisório, né? Porque eu até faço uma ironia. Eu até faço a ironia porque eu vivi de perto. Eu não estou falando como vitimado, mas estou falando agora no ponto de vista jurídico, né? Até deixo uma reflexão para vocês que nos assistem, como que foi a modificação desse valor, como foi que o Estado, na verdade, desconsiderou a pessoa que sofreu o dano, a lesão. Porque R$ 13.500 é como se o Estado estivesse dizendo, olha, eu vou te garantir o máximo, o teto, você que morreu, o ente querido, pode comprar um caixão para ele. Você que perdeu, seu filho sofreu uma lesão medular, teve que amputar as 2 pernas, olha, não se preocupe, vou garantir para ele o teto máximo e você vai poder comprar para ele uma cadeira de roda decente. Então, a gente vê que o Estado, ele é omisso na reparação do dano, porque a reparação do dano, além de não ser pessoal, não garantir uma reparação, uma restituição, né, uma indenização suficiente para o dano pessoal, ela não garante para o dano moral e nem para o dano patrimonial. E o que você consideraria, por exemplo, juridicamente, que seria talvez interessante? Porque, assim, tendo esse outro olhar, né, enquanto jurista, de pensar isso que você disse, que a crítica ela é muito relevante, mas ao mesmo tempo ajudando as pessoas a pensarem em alternativas do que poderia ser, quem sabe interessante, já que a gente sabe que infelizmente tem coisa que vai ser irreversível, né?
que você considera que seria razoável para o Estado diante não só dessa questão da via pública e da legislação, mas também de uma culpa concorrente, vamos colocar assim, da vítima, que de certa forma você não teve culpa, mas teve uma outra pessoa que também teve, que não está aí mais para cumprir. Mas como que fica isso? Você entendeu minha questão? Entendi. Eu acredito. Como que culpabiliza o Estado ou quem sabe a pessoa? O que seria razoável para poder compensar talvez um pouco ou contribuir para uma melhoria aí da condição de vida dessas pessoas? Além desse seguro, dessa indenização pelo seguro DPVAT, né, dependendo do caso, pode ser acionado civilmente, né, as pessoas que se responsabilizaram, que são responsáveis pelo acidente. Por exemplo, a pessoa que provocou o acidente, no meu caso, ela foi responsabilizada. Ela teve que pagar o dano material que foi cobertado por ela. Agora, com relação ao dano moral, né, eu aconselho... por causa do seguro que ela também tinha. Eu aconselho, ela não tinha seguro, mas o patrimônio dela, ela responde. O próprio Código Civil, ela obriga a pessoa a reparar o dano na extensão do dano. A reparar, então, ou seja, tem que ser na extensão do dano. Mesmo em morte, ela tem Exatamente. que... Entendi então, agora. você pode, além dessa indenização que você recebe do Estado, como eu critiquei, é um valor insignificante, você pode, dependendo do caso, né, mover uma ação de dano moral contra o Estado, porque do Estado é o dever de garantir a segurança na via. Então o Estado ele tem a obrigação, né, e é uma obrigação objetiva, porque independe da culpa do Estado, né? Ótimo. Um buraco na estrada, uma má sinalização, né? Então a culpa é do Estado quando ele deixa de prestar a garantia da segurança na via. Então o Estado ele responde, então você pode ajuizar uma ação de danos morais, né, pedindo uma reparação, já que a indenização pelo seguro DPVAT não é satisfatória, né, cabe uma ação de danos morais contra o Estado por ele ter se omitido em garantir a segurança na via pública. E o que, por exemplo, hoje você consideraria um valor razoável ou uma indenização que de alguma forma fosse proporcional a esse dano? Por exemplo, hoje os 13 mil não é suficiente. O que talvez compensaria um pouco para as pessoas entenderem o que dava para o Estado também de alguma forma fazer ou pensar? A minha outra crítica que eu faço com relação a essa tabela já fixada pelo Estado é porque ele deixa de analisar o caso concreto. E no direito precisa ser analisado cada caso. Porque cada caso realmente é um caso atípico. As pessoas precisam avaliar a extensão do dano. Porque o meu prejuízo pode não ter sido o mesmo prejuízo que o seu. Então, eu acredito que deve ser garantido para as pessoas, por exemplo, que têm uma lesão permanente, né, uma assistência mais significativa ao longo da sua vida, que não deixe ele à mercê de caridade dos outros, porque quem tem que prestar assistência é o Estado e não é a população. Na verdade, a população já paga os impostos. Assistência que tipo médica? Uma assistência médica, por exemplo, o João Pedro, ele tem que trocar a cadeira de roda praticamente a cada ano, né? Ele está em processo de crescimento, né? E se o Estado ele me deu um valor que eu chamo de insuficiente para comprar agora uma nova rotina que eu tenho que dar a ele, uma nova assistência médica, por exemplo, eu acho que essa responsabilidade teria que ser transferida para o Estado. É por isso que eu acho que um valor de 13.500 para o caso do João Pedro é insuficiente. No caso de uma pessoa que morre e é um provedor da casa, o Estado tem que reparar a família como garantidor da família, né? Se o pai de uma família que se perde, né, perde a vida por causa de um acidente na estrada em que o Estado deveria proteger, deveria, né, garantir essa segurança e por causa da sua missão aconteceu o acidente, o Estado, eu acho que ele deveria se responsabilizar por dar continuidade, né, digna a essa família. Entendi. Nossa, muito obrigada. E com relação a essa questão do cumprimento das normas, de consciência para as pessoas, a gente vê hoje que tem várias ações, inclusive com relação ao celular, uso de celular, a gente vê cada filmezinho, né, que eles colocam, às vezes um deslize que a pessoa tem no olhar, né, no olhar do celular. Eu falo porque serve muito para mim, inclusive, assim, eu aprendi muito depois de uma multa que eu levei, então, assim, serviu muito de lição para mim também. Coloquei até, quando precisa, aquele, um suportezinho. Sim. Para deixar lá, quando precisar de atender um telefone viva voz, ou então Bluetooth, para não precisar de mexer no celular, tá lá concentrado. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas a respeito dessa conscientização. Sim, eu queria deixar, a mensagem que eu deixo é exatamente pela minha experiência. Eu acho que a gente pode muito aprender
com os erros, com as experiências dos outros. Não precisamos passar pelas mesmas situações, né? Eu creio que isso é um estado de maturidade nosso, quando eu observo a vida dos outros, né? A própria Bíblia nos orienta a olhar não pessoas, mas, por exemplo, a olhar a formiga, né? Veja como trabalha a formiga e com ela eu aprendo a ser sábio. Então eu posso olhar a situação, os dramas vividos por outras pessoas e aprender com isso e mudar, inclusive, o meu comportamento. Então a mensagem que eu deixo para vocês, que é motorista, como eu falei, uma das maiores demonstrações de cidadania é quando eu assumo, quando eu tenho educação no trânsito, né? Porque eu assumo uma direção, é como se eu estivesse assumindo uma arma mortal. Eu posso atrapalhar, eu posso acabar com a vida de alguém se eu ultrapassar o limite de velocidade, se eu avançar um sinal, se eu atendo um celular na hora que eu estou dirigindo, como a Grazi disse. Então eu acho que são coisas que nós precisamos avaliar no nosso dia a dia. E eu considero uma das normas mais difíceis, um conjunto de normas mais difíceis de seguir é o Código de Trânsito Brasileiro, né? Porque é muito fácil você negligenciar, ser negligente numa conduta no trânsito. Então a mensagem que eu deixo para você é: pense no outro. Quando eu penso no outro, eu começo a agir diferente. Isso é empatia, né? Eu me coloco no lugar do outro. Poxa, se eu estivesse no lugar do outro, como que eu agiria? Se eu estivesse passando por essa situação, como que seria o meu comportamento? Às vezes, esse tipo de pensamento nos falta e é por isso que a gente age com tanta imprudência no trânsito, né? Wellington, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite e trazido pra gente tantos conhecimentos, né, que nos agregou demais e que chama também a nossa responsabilidade enquanto cidadãos, pedestres, motoristas, enfim. Então, fiquem com a gente para os próximos programas. Não perca, sempre com um convidado especial pra gente. Hoje eu tive o patrocínio da Cici Ferreira, do salão, que fica lá no Shopping Paragem, no Buritis. Então, olha o novo meu visual, né? E agradeço também o look da Estilo Modas. Até mais!